boa tarde, meu amigo e amiga. Já há um tempo que não tenho feito gravações e meditações, mas estamos aqui de volta. E vamos sempre bater alguma coisa que diz com referência a uma expectativa cristã, bíblica, com relação a muitas coisas relacionadas aos tempos em que nós estamos vivendo hoje e algumas decisões que, pela minha meditação na Palavra de Deus, nós deveríamos atentar bem. Uma coisa todos nós precisamos saber: há um destino certo. A morte virá para cada um de nós. Então, só nos resta aproveitar bem a vida. Essa é a questão. Qual o significado da vida para cada um de nós? Ficamos preocupados pela possibilidade de morrer a qualquer momento e por qualquer coisa. Há muitas notícias de morte, acidentes, doenças, homicídios por mais diversos motivos, fatalidades, etc, etc, etc. A morte está zombando e rindo de todos nós. Parece que virou moda agora matar pelos motivos mais torpes. Jesus diz: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Que ladrão é esse que Jesus está se referindo? É aquele que realmente mexe na nossa qualidade de vida, né? Tem intenção de destruir todo o propósito divino que Deus tem para nós. E se nos colocar num caminho de perigos e muitos riscos, sabemos que e não temos a proteção de Deus, estamos sujeitos a tantas coisas, mas podemos ter a certeza e ter o conforto, mesmo nesta insegurança da vida. Eu me conforto no que Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. É gostoso ouvir isso? Abundância. Eu quero ter esta vida abundante. Diante da insegurança e medo que enfrentamos nos tempos do fim. Jesus diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus se apresenta como aquele que tem o destino para todos nós após a morte. Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem e dou-lhes a vida eterna. Olha como soa bem, vida eterna. Quem é que está falando disso aqui? Jesus. E dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Vivemos a insegurança, né, da vida ou da morte, mas podemos ter o cuidado de Deus para que o nosso destino seja na eternidade com Jesus. Será que você pode dizer em alto e bom som: que segurança sou de Jesus? Tudo que Jesus ensinou, tudo que Jesus demonstrou, é para que nele nós venhamos realmente ter segurança. Será que você pode dizer isso? Que segurança sou de Jesus? Todo conforto na sua caminhada aqui. Não há ninguém que possa nos dar segurança sobre a morte que enfrentaremos. Ninguém. Mas Jesus, o Filho de Deus, o nosso Salvador, nos dá esta plena segurança diante da morte. Ele diz: examinai as Escrituras,
porque vós cuidais ter nela a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Diz mais Jesus: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Está lá nos evangelhos do apóstolo João. Mas há também uma má notícia, pois Jesus adverte: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. Os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal, a ressurreição da condenação. Será que isto te preocupa? A morte nos levará para as duas condições, ou para a vida ou para a condenação. É o que nos diz Jesus. Teve um apóstolo que também diz: e assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Quem falou isso foi o apóstolo Paulo. Muitos estão acreditando que, ao morrerem, estão numa boa. Aprontam, e no final tudo vai dar certo. Se a nossa vida agora é uma tranqueira para fazer o mal, pode estar certo. Vamos ouvir: perdeu o mané. É Jesus quem diz essas palavras sombrias: nunca vos conheci. Antes, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não é muito importante que você já se posicione espiritualmente agora, antes que a morte te pegue de surpresa? Mais do que tudo, é importante é crer em Jesus e ter profundo interesse em conhecê-lo, pois se fizermos isto, ele nos conhecerá e será para nós o tão maravilhoso bom pastor que nos acolherá na nossa morte para nos levar para a vida eterna. Bom, estamos falando de morte. Então vamos a um cenário em que 3 pessoas a enfrentariam. Esse cenário de morte é o mais significativo para toda a humanidade. Ali estavam 3 pessoas: Jesus, os 2 malfeitores. Todos estavam na iminência, todos 3 estavam na iminência da morte. Jesus estava ali como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os outros 2 estavam ali por causa da maldade em suas atitudes, porque tinham cometido os crimes. Mesmo nesse cenário de horror, todos estavam crucificados. Mas fatos que seguem sobre a morte, ali fica bem claro que diante de diálogo entre Jesus Cristo e os malfeitores, a morte de Jesus Cristo, o Filho de Deus, e sem pecado, aconteceu como sacrifício expiatório. Jesus morreu em nosso lugar para nos dar o quê? A vida eterna. Jesus comprovou isto, através da sua ressurreição 3 dias depois. E ele apareceu a muitos discípulos. E aos malfeitores, o que aconteceu após as suas mortes? A um deles Jesus afirmou: estarás hoje comigo no paraíso. Por quê? Porque este creu em Jesus nos seus últimos momentos de vida. O outro não sabemos o que lhe aconteceu após a sua morte, pois naquele momento, junto a Jesus, ele demonstrou descaso. Não esqueçamos disso. A morte, ela está rondando a todos nós, mesmo que fingimos que não estamos nem aí com ela. Mas é importante e é necessário que procuremos todas as promessas bíblicas que nos enchem de esperança,
confiança na vida eterna. Disse Jesus, né? Diz Jesus, examinai as Escrituras. Ela fala sobre a vida eterna. Escute este texto bíblico precioso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus dará à nossa vida um destino eterno, mas há uma condição aí. É preciso crer nele. Não podemos lidar com a nossa vida agora como uma roleta russa. Vou apertar o gatilho da minha vida para ver no que vai dar. É importante que nos posicionemos. Precisamos dizer, eu quero viver a vida eterna. Jesus é a vida eterna. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Palavra do Senhor Jesus. Queres viver a plenitude de vida antes que a morte física chegue? A plenitude de vida é muito mais que só estar à procura da sobrevivência, como dinheiro, entretenimentos, satisfação pessoal, os relacionamentos com a família e nas amizades. A plenitude de vida começa com a nossa comunhão com Jesus. Precisamos olhar para Jesus para que venhamos viver realmente no nível de filho de Deus. É Jesus que nos capacita a ser filho de Deus. E a Bíblia diz, a todos quantos receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu entendo isso como a plenitude de vida. Somos filhos de Jesus, somos filhos de Deus, temos em nosso espírito agora, né, marcado com o sangue de Jesus Cristo. A nossa vida pertence a Deus e vivemos debaixo da cobertura, do cuidado do bom pastor, que é Jesus. Então, nós precisamos aprender a exercer, ter atitude de fé, de oração e buscar sempre a Deus nos melhores e piores momentos. Aí estaremos, se nós estivermos realmente nos voltando para Deus, buscando a Deus e realmente arrependermos de nossos pecados e confessarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós estamos indo na direção da plenitude de vida. Nós nos separamos do mundo, nós olhamos para Jesus, buscamos Jesus, vamos servir a Jesus com todos os recursos que a graça nos permite, né, viver. E assim nós vamos viver para o propósito que Deus nos quis que nós, cada um de nós, estivéssemos aqui na terra. E aí realmente estaremos vivendo a plenitude da vida. Muito bem. E viver esta plenitude da vida espiritual em Jesus Cristo, nesta condição, nós chegaremos à vida eterna. A morte é o portal. De acordo com a escolha e determinação de seguir a Jesus Cristo, o sol poderá ser o nosso lugar na eternidade. Houve um momento que muitos discípulos tornaram para trás e já não andavam com Jesus. Por quê? Pois Jesus falava de si mesmo, dizendo que ele era o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Jesus falava, eu sou o pão da vida que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Jesus continua dizendo, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não tereis vida em si mesmo. Jesus continua, quem come a minha carne e bebe meu sangue, eu o ressuscitarei no último dia. O que quer isso dizer? Que nós precisamos
nos apropriar de todos os benefícios da morte de Jesus, quando Ele derramou o seu precioso sangue ali na cruz do Calvário. E através do seu sangue, nós somos purificados de todo o pecado, somos reconciliados com Deus. E o seu corpo foi maltratado, foi ferido, e Jesus foi ferido por nós, e pela chaga de Jesus, nós estamos sarados. Somos curados para viver o que eu acabei de falar. Temos a plenitude de vida, porque somos reconciliados com Deus. E por isso nós precisamos comer da carne do Filho de Deus e beber do seu sangue, para fazer parte desta comunhão maravilhosa. Então precisamos receber os benefícios que o sacrifício de Jesus nos concede, para que sejamos redimidos. Ao morrer na cruz, Jesus, ali na cruz, Jesus estava realizando a nossa redenção. Jesus é o verdadeiro Redentor. E por causa dessas palavras, muitos discípulos abandonaram a Jesus. Então Jesus diz aos 12: quereis vós também retirar-vos? Então Simão Pedro diz: Senhor, para que iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. A morte, ela terá um significado para nós: se nós morremos em Cristo, para vivermos para Deus. O preço já foi pago para a nossa redenção. Podemos ser justificados pelo sacrifício expiatório de Jesus. Somos justificados diante de Deus, porque nos nossos méritos nós não teremos nenhuma possibilidade, porque nós somos pecadores. E alguém precisava assumir o nosso lugar para nos reconciliar com o Pai. E assim temos direito à vida eterna. Jesus fez tudo isso. Se você tem tomado uma posição de indiferença a Jesus, de abandonar Jesus e viver os seus próprios caminhos, você corre todo o risco, nós corremos todo o risco, ao enfrentarmos a morte, não temos o nosso nome escrito no livro da vida, que só Jesus Cristo pode escrever, e entramos na condenação, como eu citei ainda há pouco nesta meditação. Vida com Jesus ou condenação? Então precisamos decidir isso, temos que decidir agora, o tempo é agora. Não podemos deixar que a coisa venha acontecer e esperar para ver o que vai acontecer. Eu e você precisamos tomar uma decisão de entregar a nossa vida a Jesus, servi-lo, amá-lo, obedecê-lo, saber dos mandamentos que a palavra de Deus nos ensina e praticá-los, demonstrar realmente amor a Jesus, cumprindo e obedecendo aos seus mandamentos. Fique esta palavra com você. É uma palavra de advertência e gostaria que quem ainda vive na indecisão, vive em cima do muro, não sabendo que destino terá a sua alma após a morte, a palavra de Deus te convida para que você assuma uma posição, e essa posição é agora. Não deixe para amanhã, porque amanhã você não sabe o que vai acontecer na tua vida. O Senhor abençoe a todos vocês e até o próximo encontro.